Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite de quarta-feira tão abençoada que nos deu o Senhor. Estamos começando mais um Café com Fé e eu quero aproveitar a oportunidade, como sempre peço para os amigos, para os irmãos que nos acompanham, que você entre no nosso canal, que você se inscreva ali no canal do YouTube, Café com Fé com o Pastor João Pinheiro. Eu alterei o João Pinheiro porque tem muitos Café com Fé, como inclusive o nosso convidado hoje disse que foi procurar e achou dezenas de Café com Fé. Então é Café com Fé, no finalzinho tem com o Pastor João Pinheiro. Aparece lá a nossa foto, você vai lá, se inscreve, comenta, você indica para outras pessoas. Também no Facebook, né? Tem ali também Pastores João e Simone, né? No Instagram, Pastor João Café com Fé também no Instagram. Você pode nos encontrar em muitos lugares, que você pode nos acompanhar, você pode fazer o seu pedido de oração, você pode dar ideia para um próximo programa, um tema ou algo que você queira participar juntamente conosco, né? Como você sabe, toda quarta-feira nós temos uma entrevista. Uma quarta-feira eu entrevisto um pastor, um homem de Deus, um empresário, um médico, um psicólogo, como já tivemos aqui uma fonoaudióloga. E a outra quarta-feira é com a pastora Simone e ela tem as suas convidadas, tá bom? Nessa noite está conosco aqui uma pessoa muito especial, muito querido, né? Que muitos aí vão assistir, vão reconhecê-lo. Daí nós vamos conhecer um pouquinho dele mais aqui, sobre sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos, sobre os seus planos, né? Eu o conheço como Tom Claro, né? Então é o Antônio Claro. Um prazer ter o senhor aqui conosco. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, a você que nos acompanha a partir de agora, boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário que você está assistindo. Mas é uma alegria também, porque quando a gente vem falar da vida, dos testemunhos da gente, nos recordamos os tempos ruins que, na verdade, foram bons para nos colocar no caminho correto, né? Mas sem também omitir os bons momentos que nós passamos lá, né? É verdade. Você, como tem as suas experiências, eu acho que todo aquele que se converteu tem muita experiência para contar daquilo que Jesus fez, né? Amém. E isso vai edificar a sua vida, vai edificar a vida de... Convide aí, já mande o link, aí já mande o convite para que você possa participar. Você vai conhecer um pouco da vida do pastor. O pastor tem um personagem também muito conhecido aqui no Amazonas e no Brasil. Também você tem a oportunidade de estar juntamente conosco. Eu quero deixar um texto aqui da Palavra de Deus para nós começarmos aqui um bate-papo aqui muito sadio, uma conversa. Livro de Salmo, Salmo de número 144, que diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro e meu libertador. És tu, escudo meu, ó Senhor, em quem confio, eu confio em ti, e que me sujeitas o meu povo. Senhor, que homem, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como sombra que se passa. Abaixa o Senhor os céus e desce, e toca os montes, e os montes fumegarão. Esse Deus é tremendo, hein, pastor? Maravilhoso, hein, pastor? Esse Deus é o Deus que nós pregamos, é o Deus que mudou a minha vida, é o Deus que mudou a nossa história. E hoje a nossa vida é instrumento de mudança, instrumento de transformação, né? Como diz o pastor amigo meu, nós somos ministros, nós somos mediadores de bênção na vida das pessoas. Nós vamos entrar aqui numa conversa abençoada com o pastor, e nós vamos conhecê-lo um pouquinho mais da sua vida, seu ministério, né? O tempo que ele está na obra de Deus, o tempo antes de conhecer Jesus, de se meter embaixo da cruz e carregar ela até hoje. Pastor,
eu posso chamar de pastor, né? Depende, né? Se você gostar e quiser, né? Eu me sinto melhor porque, na verdade, o senhor é um pastor, né? Que Pastoria, ele né? ensina, instrui, prega, toma conta de ovelhas, para mim é pastor, né? Então é pastor Antônio Claro, né? Mais conhecido aí no mundo artístico como Tom Claro. Exatamente. Pastor, as mulheres não gostam de dizer a idade, né? Mas a Aham. gente não tem esse problema não, né, pastor? Não. O Graças a pastor tem Deus. quantos anos? 61. 61. Com vontade, força de vontade para chegar no 62. Glória a Deus Deus. permitindo, né? Que maravilha. Nós estamos lutando para isso, Agora né, não meus irmãos? parece, pastor. Algumas pessoas dizem que está com cara de 90 já, não Não, disse assim. que é isso. Tá jovem ainda, bem, cheio de vida, cheio de vigor. Meu pastor, quem era o Tom Claro, quem era o Antônio Claro antes de aceitar Jesus e com quantos anos o senhor conheceu Jesus? Quais foram as suas experiências antes de encontrar essa tão maravilhosa salvação, pastor? Eu fiquei feliz que aqui nos bastidores você falou que passou por onde eu praticamente vivi parte da minha infância. Eu nasci na ilha de Gurupá, no estado do Pará, na ilha do Marajó, aquele complexo todo. Fui morar depois em Posto Santana, no Amapá. E aos 16 anos eu vim para Manaus, né? Eu sou um milagre de Deus, porque praticamente eu vim só. E claro que a gente tem alguns momentos, né, que se envereda pelos caminhos da indignidade, né, no Com caso. certeza. Mas eu tive sempre a mão protetora de Deus, né? Que não me colocou a alguns caminhos que alguns foram levados e culparam a não presença dos pais, né, para entrar nos caminhos errados, né? É claro que foi um jovem, né, que não conhecia a palavra de Deus, bebeu, fumou, né? Se prostituiu. Todo jovem tem aquele momento Tem de aquele rebeldia, né, momento, pastor? sim, ele quer o filho pródigo, né? Que quer dar mais aventura. Não é o nosso caso, que não tinha idade para isso, né? Então chegamos aqui, como se diz, de mala e cuia, né? Mas fomos galgando, trabalhando assim, sem pai, sem mãe, morando de forma muito desagradável. Eu passei muitos momentos difíceis em Manaus por não ter uma moradia. E eu cheguei quando eu iniciei, antes de iniciar minha carreira de locutor e apresentador de rádio, eu naquele tempo estagiava no estúdio de uma emissora de rádio aqui em Manaus. Eu chegava a dormir no estúdio da rádio, porque não tinha casa para ir, né? E às vezes eu dormia ali na rádio, porque já vinha de uma jornada de esporte, né? Que a rádio transmitia, o campeonato amazonense naquele tempo era muito movimentado. E eu aproveitava o gancho e vinha com a equipe de esporte, que eles me davam sempre um apoio, e eu ficava no estúdio da rádio dormindo, né, ali até o dia seguinte. E aí, meu pastor, eu estou aproveitando já o tempo, que eu sei que Não, fique às à vezes vontade. é curto, né, o tempo, Fique à vontade. para a gente contar um pouco daquilo. Inclusive, eu ia perguntar justamente disso, que o senhor nos contasse para os nossos amigos, nossos irmãos, um pouco dessa experiência de rádio, de televisão, aí próximo de grandes homens como Josué Filho, né, que Sim. é um grande mestre aí do rádio, da comunicação. Só pode ficar à vontade. Exatamente. Então já que você falou nele, foi no estúdio da Rádio Difusora que eu tive muitas experiências agradáveis, muitas pessoas me incentivaram, né? E eu sou um predestinado, assim, porque desde criança eu brincava com aquela latinha para falar, né, com outro coleguinha, né? Aquela brincadeira de comunicação, e foi dando certo. Mas só que naquele tempo, né, quando eu cheguei aqui em Manaus, não tinha esse negócio de estagiar por algum valor, nem no Vale Transporte existia. Era na cara e na coragem. E ali fui pegando gosto e tal, mas só vim entrar no rádio algum tempo depois. Fazia por amor mesmo, Por porque amor, gostava, né? verdade. É claro, os grandes locutores daquela emissora me ajudaram muito, né? Me sustentando com alguns trocados. E assim eu fui vivendo. E trabalhando depois em outros cantos, e eu era um católico na época, né? E com certeza isso me levou a fazer um curso de pastoral, né? Um curso superior, na época, como se fosse uma teologia, né? E ali depois, já nesse período, eu entrei na primeira emissora de rádio profissionalmente, né? Que foi a Rádio Tropical, que hoje é a Rádio Cidade. E dali fui galgando. Passei pelas emissoras Rádio Rio Mar, TV Amazonas, TV A Crítica. Nessas duas eu passei uma grande parte da minha vida. O grande Josué Cláudio de Souza, o senhor chegou a conhecer? Eu cheguei a comprar cafezinho e cigarro pro final do Josué Cláudio de Souza. Eu ouvia muito rádio. Ali no centro, na José Clemente, né? Eu ficava no estúdio da Rádio Difusora do Amazonas, com 3 andares, salvo engano. Então, nesse período que eu estagiava, né? Ao lado de grandes locutores, né? Eu passava ali todos os dias. E eu fiz alguns favores ali, né? Comprando café ali pro final do Josué,
E para os locutores, né, aquele pessoal que trabalhava lá, sempre eu fazia um favorzinho para tirar um trocado, né? Coisa que eu fazia desde criança para ganhar algum trocado lá no Porto de Santana, no Amapá. Então, pastor, aí depois que entrei no rádio, eu não era um profissional, digamos assim, com um curso superior dentro da área. E muito tempo depois já de profissional, eu fui fazer faculdade com especialização em Então foi rádio. meio que didático, foi aprendendo. Sim. É apenas com cursos médios, né, que eu entrei. E depois eu fiz um curso superior, né, com especialização em rádio e TV. Né, já foi na década de 2000. Então eu permaneci no rádio, né, vivendo como qualquer comunicador, fazendo grandes entrevistas, né, viajando muito, fazendo matéria pelo interior, principalmente quando eu trabalhava nas emissoras de televisão. Né. Viajávamos muito para cobrir festivais pelo interior, festas, enfim. Né. Então, pastor, foram pelo menos 35 anos de rádio e televisão nessa vida. 35 anos, já é uma história, né? Sim. Tanto é que eu até parei, né, e entrei por aposentadoria por tempo de serviço. E alguns dizem que ainda estou apto, né, para voltar, mas agora estou mais nesse trabalho também como o senhor, divulgando a palavra de Deus. É interessante que um amigo, quando eu finalizava o curso de comunicação, ele perguntou-me se o que eu iria fazer, que eu já era crente na época, né? O que eu iria fazer com esse curso superior de comunicação, né, com especialização em rádio e TV. Eu disse, eu acho que agora estou mais apto para levar o evangelho. Aí ele olhou para mim e disse, só isso? Quer dizer, eu dou muita importância, né, para o aprendizado que eu tive, o senhor sabe muito bem que a gente, um pregador da palavra, ele tem que estudar a língua, né, ele tem que buscar muito conhecimento para aplicar bem a palavra, né? Então eu me sinto feliz por esses cursos. O senhor falando aí, me veio aqui a imagem, eu nunca vi ele, mas me veio a imagem do apóstolo Paulo. Sim. Né, que quando ele chegou para ser um servo de Deus, ele tinha todo aquele conhecimento. Sim. E agora ele teve que tipo adaptar esse conhecimento ao evangelho, né? Sim. Mais ou menos igual a sua história, né? Exatamente. O senhor já tinha uma faculdade aí, um ensino superior sobre o assunto, né, de comunicação. Aí agora o senhor trouxe toda essa bagagem para dentro do evangelho. Exatamente, porque Paulo, inclusive, ele considera como esterco todo aquele conhecimento que tudo que ele tinha, né, para se dedicar ao evangelho. E você sabe, pastor, a gente vai dinamitando outras áreas, né? Você vê que os reformadores sofreram muito, né? João Hus, por exemplo, né? Martinho Lutero, para pregar o verdadeiro evangelho. E eu lamento, pastor e amigos, né, que hoje a gente vê tantos bons pregadores, mas ao mesmo tempo num campo minado de vaidade, né? Pessoas que estão se degladiando aí, né? Que poderiam estar comunicando bem a palavra de Deus. Eu até chego a dizer estão se debatendo. Que tomam a glória para si. Sim. Né, pastor? A glória que é exclusivamente de Deus, né? Não, perderam a humildade, né? E fazem tudo como o Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. É uma coisa que parece muito mal, principalmente para um mundo ímpio. As pessoas, por exemplo, que querem talvez uma conversão, como é que eles veem esse cenário de pessoas boas, comunicadoras da palavra de Deus, mas vivendo em rixa com outros de outros ministérios, né? Virou uma guerra, né, pastor? É verdade. E também hoje, infelizmente, como pastor, eu tenho que dizer isso, né? Eu tenho um seminário sobre liderança que eu faço, e no início desse seminário tem uma frase que na verdade é uma pesquisa, né, que foi feita aí no Brasil e também no mundo, as 3 classes mais desacreditadas que existem na face da terra. São policiais, políticos e pastores. Infelizmente, nós não podemos esconder que em todas as áreas existem os bons, existem os maus, né, aqueles que usurpam aquele direito, né, para se beneficiar daquilo que Deus entregou para que você pudesse ajudar outras pessoas. Aí, pastor, aí eu vou entrar aqui em outra vertente dentro já. Dessa história, né? Dentro da sua história, na verdade, né? Aí o senhor, dessa caminhada de rádio, e aonde começa aí o Caboclo Pávolo nessa história? Só para quem não o conhece ainda,
né? O pastor Tão Claro, ele tem um personagem, né, que eu acredito que vai estar voltando e vai ser continuar o sendo. senhor é mais um que está incentivando. Com certeza vai ser um sucesso, né? Uma nova roupagem, Sim, né? Novos temas, né? É o Caboclo Pablo que apareceu aí em muitos programas, rádio, televisão, né? O pastor tinha esse personagem que está com o pensamento de voltar e eu acredito que vai ser um sucesso. Nós vamos descobrir aqui como foi que nasceu esse Caboclo Pablo na sua vida. O senhor esteve lá onde é o berço, né? Dos caboclos, né? Que é o Pará e os E eu acho bonito aquele linguajar, pastor. Aliás, quando eu abri o show, eu dizia assim, você sabe a diferença e por que que o caboclo troca o L pelo R, né? E, em vez de falar carvão, ele fala calvão. Calvão. Né? Disse, olha, é influência da língua francesa, porque não é nem do Pará, nem de Parintins, é do estado do Amapá, a origem do caboquês. Mas por quê? Porque o Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa, né? Então ali dá aquele um vai para lá, outro vem para cá, e os brasileiros de tanto ouvirem Merci beaucoup, bonjour, bonsoir, né? No francês ele misturou, boa noite, meu amor, me percurou e nem achou. Percurou e não achou, é verdade. Então, e é um linguajar bonito, né? Poético, até poético, né? Você sabia que eu cheguei em Santarém, na zona rural, aí eu fui convidado para um culto, e o pastor lá, vou lhe contar, ele falava bem o caboquês. Olha, meus irmãos, hoje à noite. Aí eu achei interessante, porque a linguagem que estava ali era para aquele povo que está ali, né? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes não é o falar bonito, né? Mas é unção, é unção. Às vezes o sujeito não sabe nem ler, né, irmão? Tinha um irmão que disse que o pai dele queria dar um de pregador. Ele falava, entendia bem a palavra, mas quando ele disse que abra a Bíblia e a dele estava de cabeça para baixo, né? Então, a pessoa quando é ungida, né? Deus usa, capacita. E cada um é colocado, né, como a própria Bíblia diz, o Espírito de Deus, ele dá cada um conforme a sua capacidade para ser usado na sua área. Né? Eu pastoreei algumas cidades do interior, alguns lagos, trabalhei no Lago do Najá, no Lago do Miauá, em Codajás, aqui em Manacapuru, Canaboca, ali, aquelas beiradão, até no Jacaré, ali era campo nosso de trabalho. E eu me lembro que um certo dia apareceu um pastor lá, que ele veio do sul, né, com um cara formado já com curso superior, e nós que estávamos ali trabalhando já há muito tempo, quando eu ia para o culto, eu ia com a calça enrolada no meio da canela, igualzinho os irmãos de lá. Sim. Né? Por quê? Porque andava no meio daqueles caminhos no mato e molhava as pernas da calça toda. Sim. E o pastor vinha com aquele palitozão de linho, pérolas, chega duro, né? Todo chique. E ele subia na canoa. Nós vamos para a comunidade lá do Tracajá, vai ter um culto lá e o pastor ia em pé na canoa assim. Quer dizer, tá no lugar errado. Sim. Né? Aí ele começava a falar sobre hermenêutica, homilética, né? A teologia sistemática que é dentro da exegese. Aí o caboclo ficava olhando para ele assim, entendeu? Então Deus levanta cada uma. A minha esposa é advogada. Então ela entra num tribunal, ela tem oportunidade de chegar próximo a um juiz e dizer Jesus te ama. Sim, eu já não tenho. Né? Mas ela tem a oportunidade. Tem oportunidade. Então Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, né? E esse seu personagem, ele vem, tipo assim, eu não digo zombar, ele vem exaltar o linguajar do caboclo amazonense. Aliás, eu gravei 2 CDs que eu exaltava, eu fazia menção às pessoas que eram simples, mas depois que passaram a ter uma melhoria de renda, uma finança melhor, ele mudou o padrão de vida dele. Era chamado Caboclo Pablo, é esse, que se enfeita bem, mas ele se perde pela metido a besta, continua, né? E você falou de pessoas eruditas que estão lá, às vezes do nosso meio evangélico, né, que querem falar muito bonito. Às vezes tem uma plateia ali que não entende nada. Me lembrei de uma piada que dizem que foi verdade, que o ladrão foi roubar na casa do famoso Rui Barbosa, né? E aí ele foi roubar uns frangos lá e tinha que subir o muro e descer o muro com escada, e o Rui Barbosa estava ali dormindo ali na varanda, né? Depois do meio-dia, depois do almoço. E o ladrão entrou e viu que estava fácil para pegar os frangos. Ele encheu o saco de frango e pato e já ia subindo. Quando estava no muro, o Rui acordou e disse: Larápio, tu que afana meu bípede emplumado, nós teimoso nesse ato vil e ignômio. Aí o ladrão olhou para ele e disse: se o que o senhor falou é para levar ou é para deixar os frangos? Quer dizer, tem muitas palavras eruditas que às vezes ela não tem nenhum sentido para uma plateia que está ali.
Mas como você falou aí, o caboclo nasceu de uma vontade, porque quando eu era garoto, a gente via muitas ali no Amapá e nas ilhas ali próximas, e ainda no estado do Pará, um programa da, salvo engano, da Rádio Clube de Belém do Pará, que ainda existe, né? Isso. Era o programa O Regatão, que era um padre, era um caboclo e mais um personagem. Então era a linguagem cabocla, que ele era um barco ia viajando, fazendo aquele regatão, né? E aquilo marcou muito. E depois no Amapá também surgiram alguns personagens nas emissoras de rádio de lá, falando esse programa, essa língua cabocla. E eu, na época, eu estava na TV A Crítica e também fazia algumas pontas na Rádio A Crítica, fazendo alguns humor que eu imitava alguns personagens. Por exemplo, como o saudoso Gil Gomes, né? Aqui, agora. Aliás, eu tive o prazer de conhecê-lo num seminário que eu fui representando a TV A Crítica em São Paulo. E eu entrevistei o Gil Gomes, Tem Homem do muito Sapato sucesso, Branco. Naquele tempo estava no auge o Aqui Agora, né? Aqui agora. E nós fomos exatamente, eu fui representando a TV A Crítica, para mostrar o fenômeno daquele programa, porque ele alcançava uma audiência tão grande que batia a Globo e as demais concorrentes. E eu tive essa oportunidade, tem fotos, um dia a gente, quem sabe, não senta para ver essas fotos. Então, pastor, eu disse, o momento vai ser agora de criar o personagem. Eu criei Isso foi que ano, pastor, mais ou menos? mais ou menos 90, 92, por aí assim já. É época que eu me converti, 92. Sim. Aí eu não tinha as características, né? Só era na voz que eu fazia, né? Aí depois resolvi mostrar a cara, né? Aí fui trabalhar, indumentária, criar roupa. E daí surgiu o Caboclo Pablo, me acompanhou paralelo à minha carreira de radialista por longos 15, 20 anos. O Caboclo Pablo, né? Fiz muitas apresentações aqui em Manaus, pelo interior, fora do... Eu fiz até no Peru uma apresentação. Eu não sei como me saí bem lá com os irmãos. Fala, os irmãos peruanos, habla devagar, né? Que dá para entender, né? Eu vou contar umas piadas devagarzinho, ele ia entendendo e rindo, né? Eu me lembro que uma vez fiz um show no Palácio da Justiça, que virou um centro, né, cultural, ali na Eduardo Ribeiro. Aí pastor a plateia estava lotada, mas entrou um casal de alemão, bem vermelhão, né? E aí eu contando piada lá e ele ria, acho que eu tava vermelho de rir. Agora até hoje eu não sei se ele ria porque estava gostando ou se não estava gostando, não estava entendendo nada, né? Meu pastor, aí o Caboclo Pablo foi criado, trabalhou aí mais ou menos esses quase 20 anos ou até mais, sim, né? E nesse determinado tempo aí foi quando o senhor teve esse encontro com Jesus, né? E ainda continuou com o Caboclo Pablo. Sim, por um tempo com ainda. o Caboclo Pablo, foi um tempo. O senhor ficou quanto tempo aí depois que se converteu com o Caboclo Pablo? Pastor, eu estive no show do Tom em 2008, 10, 11, 12. Eu creio, eu depois fui encerrando, porque havia muitos convites da prefeitura, a gente fazia muito show para a prefeitura e para o governo do estado, né? Para esses teatros aí. Aí eu creio que tenha ficado até 2015, por aí assim, 16, né? Eu era sempre convidado, por exemplo, pelo saudoso Zezinho Correia. Ele foi secretário de Cultura? Ele foi agente cultural do Senesc, era agente cultural do Senesc. E antes dele falecer, antes da Covid, eu lembro que ele... Tom, tu pode fazer um show da Noite Cabocla? Eu disse, Zezinho, meu amigo, lamentavelmente eu não faço mais o Caboclo Pablo. Ah, mas nem de cara limpa e tal, e o negócio todo aí. Foi uma recusa que depois me doeu, né? Mas nesse tempo eu já estava dispensando, né? O governo, o pessoal da SEC ligava e eu já não estava. Mas como é que foi que levou assim esse desistir do Caboclo Pablo? Eu não sei, foi algo espiritual, né, pastor? E eu não sei se... Até porque eu vejo assim, eu assisti muitos vídeos seus e eu não via piadas imorais, piadas pesadas, né? Era somente tratando-se do linguajar caboclo, né? Não havia aquela coisa pesada. Piada de bicho, era piada de bicho que eu contava. Então, mas mesmo assim o lado espiritual, né, falou mais alto com o senhor? Sim, eu posso até fazer, por exemplo, rádio e televisão com o caboclo. Agora subir em palco eu creio que não tem mais essa coragem. Não se caracterizar mais, você diz. Não, eu posso até me vestir do personagem, mas no entanto subir no palco, né? Que eu sempre quando me apresentava, após o encerramento, eu tirava o chapéu e dizia, olha, eu posso lhe proporcionar um momento de alegria, de riso, eu já era crente. Mas Jesus
é quem dá alegria maior, né? Eu me sentia bem falando isso, mas um tempo depois eu disse, poxa, mas eu não sei se os meus pés já são para subir novamente em palcos, né? Eu não Mas sei, pastor. o senhor não acredita assim que Deus possa usar esse personagem como um abridor de portas também, assim, hoje no Evangelho, Sim, né? pode ser. Hoje nós temos aí o pastor Cláudio Duarte, né? Que Aham, pode-se dizer que um animador, né? sim. É um humorista e leva aquela palavra, tem aquela palavra séria, tem aquela palavra engraçada. O senhor não Uhum. acredita que Deus possa usar esse personagem tipo assim, para trazer um evangelho, como é que eu posso dizer, mais acessível às pessoas? Sim. Porque hoje nós fazemos um trabalho social, eu e minha esposa, e distribuindo café na rua, sopa, esse negócio Aham, todo. E tivemos um encontro com homossexuais na rua, né? sim. Aqueles que fazem programa na rua e Sim. tudo. Então, quando a gente se aproximava deles, eles já tomavam aquele susto, Aham. né? Aí, depois do diálogo, depois da conversa, percebiam que a nossa visão de Uhum. evangelho é um pouco diferente dos outros e aí começaram a nos aproximar, né? Eu não sei, mas eu acredito que É, eu Deus só abri pode uma, abençoar essa área do eu Senhor. só abri uma janela aqui porque um tempo eu estava no outro ministério, lá atrás, onde eu comecei a minha caminhada no Evangelho, e eu, vez por outras, eu acho que eu fiz umas 5 vezes jantar com casais e o pastor quase que me obrigava a fazer o caboclo Pablo. Sabe, pastor? Você me trazendo agora a Mas o recordação. senhor se sentia Quem bem, sabe? não se sentia mais bem fazendo, pastor? Não, naquele tempo lá atrás, sim, eu tava, ainda fazia muito show e não tinha problema nenhum, É. né? Mas quem sabe a gente não faz um treino, né, novamente, Poxa, e recomeça, né? seria muito bom, né? E eu quero aqui lançar Um desafio, esse né? desafio, esse questionamento aqui para você que está nos assistindo, que com certeza acompanhou aí o trabalho, a carreira, né, do Tom Claro, do Caboclo Pablo, né? E achar legal, gostava, achar bacana. Escreve aí, manda aí a sua. Volta aí, Caboclo Pablo, para alegrar a gente, né? E Sim, também falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu pastor, sim. aí chegou, aceitou Jesus Cristo como Salvador no ano de 2003, 2004. 2003, Era um 2004. momento, pastor, foi um momento muito. Eu falava aqui antes para o senhor e para a pastora. Eu trabalhava na Rádio Rio Mar, trabalhava na TV Assembleia Legislativa, é, fazia shows e cursava na faculdade, essa última de comunicação. Aí uma noite qualquer o miolo estava querendo estourar, né? Muita ansiedade Forçado, né? e quase que entro para uma depressão. E foi a partir daí que eu fui puxado pelo anzol, como se diz, né, pastor? E passei para o lado bom, né? Ou seja, não que aquilo fosse ruim. O problema do homem, nós, é a ansiedade. É se ocupar demais com aquilo que não é É. necessário, às vezes. Mas olha, tem um momento, pastor, que a gente diz, poxa, mas foi necessário lá atrás? Foi, né? A gente trabalhar para conduzir uma família, você sabe que a luta é grande, né, pastor? Mas a gente tem que fazer com ordem e decência, como diz Paulo, E né? eu acredito também que hoje já, se o senhor voltasse a fazer, teria um critério de prioridade, Sim, sim, com né? certeza. O que seria prioridade hoje, né? Então, o senhor aceitou Jesus por volta de 2003, 2004 e o apóstolo Paulo fala ao seu filho Timóteo dizendo: desperta o dom de Deus que há em ti. Então, quando nós chegamos na igreja, nós Aham, pendemos logo para um lado, né? sim. Eu, quando estava no mundão aí, eu gostava muito de cantar pagode, né? Nós Ah, tínhamos é. um grupinho de pagode que cantava pelas beiras de calçada da vida aí. E quando eu vim para o Evangelho, poucos meses depois, né, eu comecei a cantar na igreja, né, na época Armando Filho, Osé de Paula, né, Jorge Binar, Uhum. né, Quer dizer, aquele dom, né, pastor? Álvaro Tito. Então eu fui lá para aquele lado da música e aprendi a tocar bateria, toco um pouco de violão hoje. Então fui para o lado da música, né. E em 2000 eu gravei um CD, né, de louvores a Deus. Eu tenho mais ou menos umas 50 composições de Olha músicas só, prontas e gravei CD. Então, o lado que me pendeu quando eu vim para a igreja foi o lado do louvor, da música, né? Eu sou muito uhum. apaixonado por música. E o senhor, quando veio ao lado, qual é o dom de Deus que despertou no seu coração para o senhor? Olha aqui, Tom, tu vai trabalhar nessa área aqui na igreja. Sim. Pastor, em 2020, no auge da Covid, eu estava ainda na Rádio Rio Mar
E naquela época as pessoas diziam assim que, aliás, os templos foram até proibidos de receber, né, seus fiéis. É. E eu disse, pedi de Deus uma estratégia. Como é que vamos evangelizar? Foi quando eu criei a mensagem do céu, né? Que eu divulgo aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, em 2 sites, né? Ultimamente tenho a parceria de 2 sites, onde eu posto aquela mensagem do céu. Então a partir daí foi o evangelismo eletrônico, né? Isso tem me dado muita satisfação, sabe, pastor, de estar pregando ali e como o senhor mencionou, né? Qual foi o motivo principal? É um desejo que eu tenho é de pregar a palavra, né? Pregar. Como pregador da palavra de Deus. E para os locais, porque não tem coisa melhor do que o evangelismo pessoal, né? Porque hoje, eu não sei, pastor, vai chegar um tempo, eu não sei também, que a gente vai acabar pregando dentro de casa, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, a disputa é muito grande, né? Parece que a religião está acima, as placas denominacionais estão acima de Jesus Cristo. E isso tem arrefecido os ânimos de muitos irmãos de deixarem de frequentar até uma congregação por conta de E disputas. muita né? gente tem se reunido em casas, né, Sim. fazendo a obra de Deus. O Café com Fé também ele surgiu em plena pandemia, né? Uhum. Tava eu e minha esposa em casa, nós morávamos num apartamentozinho ali da Torquato, e de repente parou, ninguém faz nada, eu sentei em cima da mesa, comprei um tripézinho desse aqui para o celular, aí botava o celular e comecei a dar uma palavra, e Foi recebendo inspiração. de manhã, pela parte da manhã, minha esposa também dava uma mensagem, botava o celular ali, e fomos desenvolvendo esse desejo, essa vontade. Eu tenho um desejo muito grande, eu acredito que eu já tenho 53 anos, eu acho que não dá mais tempo de fazer esse plano de Deus na minha vida. Eu também sou muito apaixonado por rádio, pastor. Mas nunca é tarde, não. Eu tenho um desejo muito grande, eu trabalhei em Almeirim, lá no estado do Pará, Sim, na terra da Joelma, né? sim, E sim. nós tínhamos um programa de rádio lá, Ação Missionária, né? Nós fazíamos ali de 7 às 8 da noite. Era um programa maravilhoso, muito louvor, muita palavra, tinha aquele momento também do momento social. Então eu sou muito assim, eu amo muito essa área, inclusive. A comunicação, né, Então pastor? correndo atrás também para nós formarmos também aqui a nossa rádiozinha comunitária para fazer uma rádio web, né? para fazer um programa diário. Meu pastor, e hoje, né? Eu vou perguntar do senhor sobre projetos e planos. Uhum. Quais são os projetos e planos hoje do pastor Tom Claro? Eu estou inserido nesse mundo, né, do evangelho, graças a Deus, né? Como eu digo sempre, me dedicando junto com os membros do meu ministério, que tem à frente o pastor Manuel Alves e também o pastor Rony Reis, né? É o presidente e vice-presidente. E ali, o senhor já esteve lá, a gente tem se empenhado em buscar cada dia mais, né, o conhecimento da palavra. Estamos iniciando praticamente o curso de teologia para aperfeiçoar cada vez mais os irmãos, né? Então, o meu desejo no momento, o meu plano, pastor, é estar servindo ao Senhor, né? Basicamente servindo ao ministério, né, e a palavra do Senhor, pregando, né? Isso. Indo, orando, buscando a face do Senhor. O senhor tem desejo de, tipo, assumir uma obra como pastor de uma congregação, assim? Não, eu sempre fui, pastor, chamado. Eu nunca me apresentei. Eu sempre fui chamado. Desde quando eu comecei, primeiro chamado para auxiliar, né? Eu já era comunicador. Os degraus. Aí o pastor viu que eu tinha potencial para comunicação, né, pastor? E aí já me chamou para ser auxiliar. E depois para diácono, né? Aí agora também como evangelista, né? Quer dizer, a gente tem sempre o potencial, né, o pregador da palavra, que é o dom da comunicação, né? Todos nós temos que ter esse dom, essa vontade de pregar o evangelho, né? Então tá resumido aqui em cuidar da família do menor, que ainda está comigo, né, o meu filho de 17 anos, que ainda está concluindo o curso, né, de médio, né, para já entrar na faculdade brevemente. Esse é o básico, O né, senhor é casado, pastor? Tem uma Sim, esposa? casado com a dona Maria Nilce. O senhor é casado há quanto tempo, pastor? Já vão para 20 anos, por aí. 20 anos, Mais de 20 toda anos. uma história, né? Sim, Mande uma história. um abraço aí pra sua amada aí. Ela disse que vai receber o beijo aqui no programa. Tá bom, tá dado o beijo
ao Davi, ao Tom que está lá em São Paulo, a Leidiana agora perguntou, querendo o link do programa. Já vamos colocar E aí. a Maria Nilce, a minha esposa, essa que me conheceu antes de ser o que eu sou hoje, né? Acompanhou aquela trajetória de farra, né? Isso. E me segurou sempre ali as pontas para estar comigo hoje de uma outra forma. Tudo né? serve como experiência Sim. para que hoje nós possamos, como é que eu posso dizer, edificar outras vidas, né? E saber que há uma saída e como é que poderia sair. Hoje muitos jovens nos procuram, né? Até casais vêm aqui em casa nos procurar, procurando uma resposta, uma saída. Então, toda a tribulação que você passa, toda a luta que você enfrenta, são ensinamentos que você aprende, né? São aprendizados que você vai depois colocar em prática, que você vai aplicar na vida de alguém. Tipo assim, nós agora estamos nos dedicando a ministrações para casais, né? E como é que nós vamos dizer para um casal que um dia desse bateu um casal na nossa porta, precisando de uma palavra sobre separação, que vou deixar, que papapá, e não dá certo, e aquele negócio todo. Como é que eu vou dar uma solução, vou trazer uma palavra, se eu nunca passei por essa experiência? Se eu nunca tive um momento difícil com minha esposa, o casamento não é mar de rosa. O senhor, como diz, é casado há 20 anos aproximadamente, sabe que não é mar de rosas, mas com diálogo, com conversa, então a gente passa esse antídoto, né, para aquele problema. Eu já tive experiência de casar e chegar na casa pastoral, pastor, eu vim aqui, só vim pedir a sua bênção, eu estou me separando da minha esposa. Tchau, e ela sentada ali, eu digo, e a minha casa, por acaso, é lugar de separação. Né? Sente aqui, peguei a Bíblia, vamos orar, vamos chorar junto, já saíram se beijando, abraçados, foram embora. Então, Deus usa essas experiências para que nós possamos ter para dar. Né? No curso que eu faço de obreiros, de líderes, tem uma frase no início que eu uso ela no começo da administração. Tem uma frase que eu não sei se o senhor já ouviu em alguma igreja, mas eu já ouvi muito, né? E eu aconselho que os obreiros não falem isso. Não olhe para mim porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Então desça do altar. É verdade. Se você não tem nada para oferecer, desça do altar. Já imaginou aquele paralítico na Porta Formosa, olhar para Pedro e Pedro dizer, não tenho nada. Se o que eu tenho eu te dou. Então levanta e anda em nome de Jesus. Como diria o Caboclo Pablo, não tenho nada, mas para rolar já é comigo mesmo. Meu pastor, eu vou fazer algumas perguntas aqui, aquele bate-bola rápido, Sim. né? O que vinha na sua mente aí o senhor fala, Deus, arrebatamento da igreja. É esperado, né? Tem os pré e tem tribulacionistas, os tribulacionistas, enfim. Irmão, eu espero a volta de Jesus. Né? Essa é a grande verdade, eu não sei. Vai acontecer. Vai acontecer, sim. E tudo indica que estamos perto. Né? Diante de tudo que está ocorrendo com as nações, com o povo, né? O povo continua rebelde, assim como o povo que atravessou ali o Mar Vermelho e chegou à Terra Prometida com rebeldia. Nós estamos da mesma maneira. Então, é assim, a gente tem que se edificar, como você está falando, edificar aquele que está caindo, né? A palavra de Deus diz que quem está de pé vigie para que não caia, né? Então, nós vamos prestar conta individualmente. Às vezes a gente luta, né? Ora por uma pessoa e aquela pessoa não se redime, não se volta para Deus. Um testemunho mais forte, pastor, foi durante a Covid. Muitas pessoas estavam ali nos últimos minutos de sua vida e recorreram, né? Aceitaram andar com Jesus, mas quando melhoraram, voltaram a estaca zero. Não é, pastor? Esse eu creio sim que Jesus está um arrependimento, pastor. Não ter, como todo crente que vive na atual vida ou na atualidade, né? Não ter me arrependido mais cedo. Para estar servindo. Mas é um sentimento. Eu estava pregando um dia desses, eu disse assim, eu aceitei Jesus com 21 anos de idade. Sofri muito, vivi no mundo da droga, apanhei da polícia, né? Aí eu disse assim, um arrependimento meu de não ter conhecido Jesus antes, eu não teria sofrido tanto. Quem é o Espírito Santo para o senhor, pastor? É o nosso ajudador, advogado, né? Às vezes, pastor, a gente pega um carro, por exemplo, eu já tive essa experiência. Não, pega a Torquato, não vai pelo Parque 10. Vai nos guiando. Mas aí eu vou pela minha cabeça. Aí eu pego um engarrafamento medonho pela Torquato. Aí tipo assim, eu falei, né? E às vezes a gente
eu acredito que quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, Uhum. mais você compreende o que ele diz. Porque Sim. existe uma vozinha na nossa cabeça Sim. que nós muitas vezes confundimos com o Espírito Santo. Sim. E muitas vezes não é. Né? Então, o que nós temos que buscar? O discernimento Sim. para que a gente possa saber que é Deus falando. Né? Eu passei por experiência também de ouvir a voz de Deus, de dizer, eu estou num determinado lugar e de repente, do nada, sai daqui agora. Sim. Aí eu me espantei, olhei para um lado e para o outro e sai daqui agora. Uhum. E eu fui embora, quer dizer, algum livramento Deus queria dar, então a gente tem que ter esse discernimento, né, para entender, para discernir se essa voz ela vem de Deus ou não, né? Porque pode ser do homem mesmo, do próprio Ou a inimigo nossa de mente, nossas almas, nossa mente criar também. E o inimigo de nossas almas, né, pastor? É a gente ligando aqui por causa do programa, pastor. Já tá querendo saber. Olha aí, ó. O nosso programa hoje está fazendo sucesso. Tem pessoas aí, São Paulo, né, pastor? Então, tem São Paulo, tem Juriti no Pará, tem Porto Santana, tem Macapá. Deixa eu ver, deve ter Belém também, Santarém. Isso, aproveite aí e peça para esse pessoal todo se inscrever no Café com Fé. Olha, se inscreva no Café com Fé, porque aqui eu boto fé, viu? Participe, dê o seu like aí, porque a gente precisa, né? Não por exibicionismo, porque tem uma coisa, pastor, que às vezes eu observo muito. Quando eu vivia no mundo do rádio e da televisão, eu queria que as luzes para cima de mim, né? E hoje eu vejo como eu fui limpo de tudo isso. Eu vejo assim, às vezes vaidade, como disse Salomão, vaidade das vaidades. Aí a pessoa quer fazer um programa, às vezes com outro objetivo. Aqui não, você está fazendo uma coisa que é de suma importância, que é pregar o evangelho. Não está procurando as luzes para fama, nem para sair candidato a vereador. Não é, né, pastor? É verdade. E nós, no programa passado, para você ver a relevância, né, de um programa tão simples como esse, quarta-feira passada, minha esposa entrevistava aqui uma pastora e logo em seguida, né, pastora, a pessoa mandou uma mensagem dizendo, olha, eu estou em Mosqueiro. Olha, lá no Pará. Lá no Pará, lá em Marajó, né? Sim. Eu estou em Mosqueiro e a palavra que a minha esposa aqui citou foi Isaías 41:10, né? Eu estou contigo, né? Eu te escolhi, tu és meu e tal. A pessoa disse, olha, eu estava num momento difícil e essa palavra veio, falou ao meu coração. Então é relevante o trabalho que nós fazemos. E eu costumo dizer que a aparição é impossível não ter. Né? Que você quer, quando você está na mídia, você aparece. Agora, sim, como você vai tratar essa fama, esse conhecimento? Hoje eu já sei tratar, né? Você sabe tratar, que você está fazendo aqui com o objetivo de alcançar pessoas e levar uma palavra, né, que aproxima essa pessoa de Deus. É verdade. É esse que é o nosso objetivo. Meu pastor, eu estava só para dar uma participação com relação às pessoas que dizem, lá eu sofri muito e tal, mas às vezes o sofrimento foi necessário lá atrás. É verdade. Né? Eu lembro aqui mais um fato, eu cheguei em Manaus no tempo, fui morar com uma pessoa, uma família, mas eu estava desempregado. Né? Nesse tempo eu já estava indo para a rádio, sabe? Ainda como aprendiz e tal, e um dia essa pessoa disse assim para mim, olha, não dá para você ficar mais aqui em casa. Eu era jovem, né? E naquele dia eu saí chorando da casa dela, porque eu não tinha para onde ir. Né? Ela disse que não tinha condição de ficar lá, e hoje eu, olhando aqui, se ela não diz para eu sair, eu tinha ficado lá, sabe? Ia ficar lá comendo, bebendo, não ia ter força. E naquele dia eu fui me virar atrás de um local para morar, sabe? E eu encontrei uma pessoa que me deu... Teria se acomodado, não tinha me acomodado e não tinha galgado outros postos, sabe? É uma coisa interessante, eu estava fazendo um estudo, eu fui ministrar no Encontro com Deus, e eu estava fazendo um estudo sobre a preparação dos filhos da águia. Não sei se você já ouviu essa ilustração, que ela fica um determinado tempo com os filhos, ela sobe numa penha, numa rocha mais alta, lá ela faz o ninho dela, e ela procura um galho, uma árvore, né? E leva aquele filhote que as penas já estão saindo, ela leva para a ponta do galho, como quem diz assim, presta atenção como é que eu vou fazer. Aí ela pula, dá aquele panorama, dá aquele voo e ela volta. Depois de 150 dias, né, que ela faz isso, ela chega na ponta do galho e ela bate no filho e muitos morrem na queda. Sim. Mas como
a estatística que eles nos dão é que de 10, 7 conseguem voar. É tipo uma tartarugazinha pequena, né? Solta ela ali, ela já vai no rumo da água, quer Sim, dizer, já sabe quem o foi que fazer. a águia tem uma vantagem que ela ensina seu filho. E a tartaruga quem é que ensina? Pois é, né? É o próprio Deus que cuida, é o próprio Deus que coloca aquele instinto, né? Um dia desse eu vi um repórter falando aí sobre esse nascimento da tartaruga. Por que ela não corre lá pro rumo da terra? Aham. Quando ela estoura o ovo aqui, ela já corre no rumo da No rumo água. da água, Né? Tá Meu certo. pastor, o nosso tempo infelizmente é muito Poxa, curto. que É pouco o nosso tempo, né? A minha pastora já está me cobrando ali. 45 já. Oh, Não esquente não, que Tá coisa boa é assim mesmo. Aham. Mas eu quero, antes de encerrar aqui, meu pastor, que o senhor nos traga uma palavra para essas pessoas que talvez estejam enfrentando um momento difícil da sua vida, passando uma dificuldade, e talvez até ainda não se encontrou com Jesus, né? Que o senhor trouxesse uma palavra assim, do coração de Deus para o coração dessa pessoa, mostrando para ela que ainda tem saída, tem solução. É como eu frisei no meu caso. Não parecia que não ia ter solução, né? Eu vivi dogmas, mas um dia a palavra de Deus me disse textualmente, né, no meu coração: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes, nós precisamos sair, né, como esta tartaruga ou esta águia, num voo, numa sincronia, rumo àquilo que pode estabelecer o nosso curso da vida perfeito, né? Porque se a águia não ensina, e Papai do Céu está ensinando todos os dias através da sua palavra, Verdade, né? verdade. Você busque na palavra de Deus esses ensinamentos, né? Para que depois você, através dessa palavra, venha a crescer no entendimento, na sabedoria e progredir nessa caminhada. Porque hoje nós não caminhamos, meu amado irmão, rumo a uma terra prometida, mas nós caminhamos para o céu, né? Então nós precisamos estar abastecidos, ter intimidade com Deus, buscar enquanto se pode achar, porque quando a gente é jovem, ou talvez até em tenra idade, a gente não se preocupa muito, pastor, e você que nos acompanha, com a nossa vida espiritual. E é essencial, porque muitos vivem, né, muito bem financeiramente, mas vivem longe da presença de Deus. Eu quero te dizer, te aproxima do Senhor. Busca a Ele enquanto se pode achar, né, porque essa é a palavra. E que você venha depois dizer como Isaías: toda ferramenta preparada contra mim não prospere, porque Deus vai te ajudar. E para finalizar ainda Isaías: toda língua que se dobrar em juízo contra você, Deus vai impedir todo falatório contrário à tua vida. Tenha fé, tenha força. Isso. E o caminho é Jesus, Sim. né? Não tem outro caminho, o caminho, a verdade, a vida. Ele que pode salvar, ele que pode transformar. Eu sou um testemunho de que ele transforma e de que ele cura, né? Não sei se você já ouviu meu testemunho. Já ouvi, você esteve lá no nosso podcast. Eu fui curado de câncer, né? Jesus curou a minha vida de câncer, Jesus me tirou da droga, me tirou do mundo do crime. Então, se houve solução, se o Senhor teve o poder de me alcançar a vida do pastor Tom, que teve experiências diferentes da minha, mas também teve suas experiências com Deus, se aproxima de Jesus, meu irmão. Se achega a Jesus, que você vai ter uma oportunidade de mudança de vida, e eu acredito que Deus tem um projeto muito grande na tua vida. Vamos fazer uma pequena oração para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te apresentar todos aqueles que estão assistindo e os que vão assistir, Pai, aqui o programa do Café com Fé. Deus, visita esta casa, visita esta família, visita esta mãe, visita este pai de família, o qual os filhos talvez estejam envolvidos com coisas erradas. Visita ali os hospitais, os UTIs, meu Deus, leva ali a cura, sopra o vento da cura naquele lugar. Visita os cárceres, as penitenciárias, aonde tem alguém assistindo esse programa, que você receba a presença do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Pastor Tom Claro, muito obrigado, pastor, a participar aqui do nosso humilde programa, nosso estúdio. Ainda falta muita coisa ainda, mas eu acredito que no decorrer do tempo Deus irá nos dar graça e nós vamos chegar muito longe e ganhar muitas vidas para o reino dos céus. Amém. Deus abençoe, fica na paz, você também fica na paz do Senhor Jesus, e até o próximo programa.